Entrevista com o vereador Vilmontes Cruvinel Filho, do PSD. Vereador, o senhor está no seu segundo mandato como vereador. E quais são as principais lições desse período? Primeiro, uma grande experiência de estar compartilhando o trabalho legislativo. A representatividade é uma tarefa de muito valor. E por isso nós dedicamos o mandato sempre a estar ouvindo, ao longo dos dias, dos anos que passam o trabalho, os segmentos organizados, sejam classistas, profissionais das diversas áreas, o segmento empresarial, entidades religiosas, que dão mais credibilidade para as ações do mandato. E fruto dessas conversas, a vivência que eu tenho obtido ao longo do trabalho, é de saber que com a consolidação desse diálogo franco com os segmentos e com a sociedade é possível transformar em projetos de leis, em ações legislativas a vontade popular. Então eu vejo com grande satisfação, com muita felicidade de estar continuando o trabalho, onde que as pessoas possam realmente estar aí sendo bem representadas. É comum que todo político ele tenha um reduto eleitoral, bairros onde tem uma atuação mais forte. Mas no seu caso é possível observar que a sua presença está em toda a cidade. Como que você consegue manter esse ritmo diferenciado de trabalho? Eu vejo e tenho defendido bastante a ideia de aplicar o trabalho do voto distrital. Mas eu acredito que algumas bandeiras devem ser pensadas como causas coletivas. E isso resolve a necessidade de estar andando por todo o canto da cidade, ao discutirmos transporte, ao discutirmos a mobilidade urbana, ao discutirmos situações como é o caso também da educação. São temas que em cada canto da cidade são testemunhos de problemas existentes. Então nós temos dedicado sim o trabalho às ações de bairro, às questões aí que são mais ligadas à infraestrutura e cobranças dos órgãos públicos para que resolvam esses problemas, mas alguns temas relevantes, como é o caso, como já ressaltei, trânsito, transporte, mobilidade, não é isso? Educação, empreendedorismo, são temas que levam a discutirmos aí através de projetos, audiências públicas, um franco diálogo em todos os cantos da cidade. E isso permite também o mandato se tratar de forma muito maior, onde que as questões apenas paroquiais não ficam sendo tratadas. Por ter um perfil jovem e dinâmico, o senhor tem acompanhado, como mesmo disse, a demanda de vários segmentos da cidade. E tem sido autor de vários projetos importantes, principalmente na área da educação. O senhor criou um projeto de lei que foi aprovado para reduzir o bullying nas escolas municipais e agora está mobilizando a Câmara para aprovar o controle dos computadores para evitar o acesso dos jovens a conteúdos pornográficos. E também teve uma atuação muito forte na questão do piso salarial dos professores, para que fosse cumprido o piso nacional. Queria que o senhor comentasse um pouco essa sua atuação e esse envolvimento pela valorização da educação na cidade. Eu vejo e tenho uma grande satisfação também de ser professor. Sigo um exemplo de várias pessoas aí que militaram na área educacional. Essa vontade minha de estar tratando a educação veio desde a época do movimento estudantil, como presidente do centro acadêmico, militando realmente, defendendo a qualidade do ensino, professor dentro de sala de aula, enfim, a qualidade da educação. E isso levou a um trabalho também voltado a esse foco no mandato. E esse trabalho tem sido dedicado primeiro a um diálogo aí sempre com as entidades representativas, tanto sindicatos como diretores de escolas, professores e servidores da área da educação. E nós temos testemunhado que a grande revolução que se pode ter aí na história do nosso mundo se dá com base na educação. Países como é o caso da Coreia do Sul, o caso da China, do Japão, na Alemanha, que já passaram por inclusive guerras, catástrofes naturais, tiveram como grande ferramenta de alavancar novamente a economia e a sociedade o fator educação. Então aqui em Goiânia, na Câmara Municipal, como hoje vice-presidente da Comissão de Educação, já tive a felicidade também de ir lá presidir, nós temos trabalhado sempre com esse foco, através de projetos. Eu cito alguns deles que se tornaram leis, como foi colocado. A questão do bullying escolar, uma vivência, a expressão inglesa que diz aí respeito ao valentão, a realidade hoje que nós vivemos, onde que ultrapassa a barreira física da agressão, nós temos a agressão virtual, que é o chamado cyberbullying, onde que a agressão pela internet, comunidades aí que falam mal do gordinho, do baixinho, não pode situações como essa acontecer num país onde que é feito de divergências, de diferenças, Um povo brasileiro é um povo cheio de diferenças. Então, o que nós temos pregado é a valorização realmente desse respeito às diferenças e que não tenha discriminação dentro da sala de aula, dentro da escola, que é um reflexo do ambiente onde nós vivemos também nos muros fora da escola. É uma lei que foi aprovada
com campanhas educativas sendo feitas, inclusive, pela Secretaria Municipal de Educação. Outro ponto relevante, que também diz respeito às diferenças que nós temos aí que observar e respeitar, é uma outra lei que nós aprovamos que determina a necessidade de um número mínimo de carteiras para canhotos nas escolas. Você chega às vezes dentro da situação na sala de aula e percebe que às vezes o canhoto está lá tendo que escrever ou se desdobrar, gerando até problemas de coluna, ações amanhã de responsabilidade civil também, até contra os órgãos públicos, com fatos como esse. Então nós estamos tentando garantir que tenha respeito a isso. Se tem o canhoto, se tem aquele que usa óculos, tem uma dificuldade de acessibilidade, alguma deficiência, um portador de necessidade especial, tenha também o respeito à sua diferença, que seja garantido o seu bom espaço no ambiente escolar. Também com relação à educação, nós defendemos aí que a educação de qualidade tem que ser feita com a valorização dos professores. Por isso, na Câmara, quando relatei o piso municipal dos professores, defendi com muita veemência a garantia dos seus direitos. Ele receber, ser muito bem remunerado. Isso permite também que o professor amanhã possa se qualificar, se dedicar, preparar mais a sua formação para que leve ao ambiente da sala de aula uma educação realmente de qualidade. E por fim, eu coloco aí, Lourdes, e também a todos os telespectadores aqui do portal Fonseca Mauro Monteiro, essa necessidade de levantar a discussão também da educação com relação às estruturas físicas das escolas. E é por isso que na Câmara eu criei uma frente parlamentar de defesa da regularização de escolas estaduais. Várias escolas estaduais estão localizadas no ambiente aqui da cidade de Goiânia, mas em terrenos do município. E com isso não tem a propriedade nas mãos daquele que deveria ter interesse, que é a escola estadual. Essa situação leva a um problema. Vários recursos que são do governo federal não vêm para as escolas, como reforma, cobertura de quadras e a própria reforma estrutural das mesmas escolas. Então, eu tenho defendido também ao lado do Ministério Público, do Defesa do Urbanismo, que essa regularização aconteça e com isso várias escolas possam ter a sua estrutura física garantida. Sim, professor bem valorizado, mas não adianta ter um bom professor num local de total falta de estrutura. É uma bandeira que eu defendo e uma paixão que eu carrego, sim, pela educação. Além de incentivar a melhoria na educação, o senhor tem trabalhado também na questão da cultura e do esporte, com projetos importantes para a cidade, como a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte e também a lei de sua autoria, que faz com que a valorização dos artistas e das bandas locais, que eles tenham uma presença garantida nos eventos realizados com recursos da administração municipal aqui na cidade. Queria que o senhor comentasse também sobre esses dois projetos e o impacto disso na melhoria da vida dos cidadãos de Goiânia. Sim. Na Câmara, eu presido também a Frente Parlamentar da Juventude. Cultura e esporte estão totalmente associadas também a uma temática voltada para a juventude. Por isso nós temos aí levantado discussões com entidades, também com setores ligados a esse ponto, para que tenha realmente atenção a essas áreas que são prioritárias. Às vezes nós vemos aí, percebemos algum foco de alguns gestores, voltando apenas para saúde, segurança e educação. Mas esses temas, como é o caso da cultura e esporte, estão totalmente ligados também à bagagem do ser humano, valorizar o ser humano num ambiente de boa convivência. Por isso eu digo com relação ao esporte. Nós aqui na Câmara tivemos aí participando da Comissão de Constituição e Justiça e tivemos também a responsabilidade de relatar a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Garantias essas que valorizem tanto os profissionais da educação física, como também atletas que fazem atividades físicas nas diversas áreas em Goiânia, modalidades hoje que passam a ser reconhecidas até no plano nacional e internacional, como é o caso do ciclismo, são modalidades que têm atletas goianos, goianienses, e que precisam realmente de um incentivo. Incentivo esse que passa sim pelo fomento da atividade esportiva, da descentralização da atividade esportiva também nos bairros, nas regiões, nas praças públicas, que tenham ambientes esportivos nas suas localidades mais próximas, que permite com isso a valorização desse ser humano, do cidadão, no ambiente em que vive em coletividade. E outro ponto que eu vejo como extremamente necessário para que isso aconteça também é a cultura. Então, ouvindo aí entidades como a Abrafim, a setores organizadores de eventos, nós apresentamos um projeto de lei que hoje se tornou lei na cidade, que diz respeito à valorização dos artistas locais.
Da mesma forma como nós falamos do esporte, tem que valorizar o atleta daqui de Goiânia, com essa lei nós determinamos o seguinte, que para acontecer um evento, e esse evento sendo patrocinado pelo Poder Público, pela Prefeitura de Goiânia, seja necessariamente esse evento com a abertura ou seu encerramento feito por bandas e artistas locais. Isso, na verdade, seria um incentivo, um fomento para que aqueles artistas que às vezes não têm espaço de um palco para divulgar os seus trabalhos, sejam eles musicais, teatrais, enfim, temos aí outras características na cidade, como é o caso de Malabares, né? São os artistas circenses, são artistas aí que merecem essa atenção e esse respeito. Então, com essa lei, hoje nós temos essa garantia de cobrar da Prefeitura que eventos locais, eventos que sejam patrocinados pelo Poder Público, valorizem os artistas locais. Dessa forma eu vejo que o esporte e a cultura passam a ser tratados como realmente efetivos, com leis, com ações, enfim, com resultados para a cidade. Além desses projetos, assim, no seu currículo, né, de atuação parlamentar, tem vários projetos diferenciados que mostram um olhar atento para as demandas do cidadão goianiense. Um deles é esse projeto de lei para a isenção do IPTU para portadores de câncer e HIV. Gostaria que o senhor comentasse como que está o andamento desse projeto de lei na Câmara e como que surgiu essa ideia, esse projeto que vai beneficiar várias pessoas na cidade. Realmente uma das bandeiras nossas do mandato é a defesa dos direitos dos cidadãos, não só como advogado, como estudioso do direito, como professor de direito. Eu quis levar também para o mandato legislativo essa necessidade de, além de representar o cidadão, defender os seus direitos na Câmara Municipal. Com isso, nós temos aí tratado de temas através de projetos que amanhã se tornam leis que dizem respeito diretamente a interesses dos cidadãos. Um desses foi com relação aos portadores de câncer e também de HIV. Ouvindo aí algumas entidades, como é o caso do SEBRON, e também aqui com apoio de amigos especialistas na área do direito, como o caso do Escritório Fonseca Mauro Monteiro, nós apresentamos um projeto onde que determinava e determina a necessidade daquelas pessoas que são portadores dessas doenças graves, como é o caso do câncer e do HIV, tenham a isenção do imposto, essas pessoas. Por que isso? O tratamento é caro, são despesas que são feitas, além do sofrimento das famílias, é muito dispendioso, muito recurso que é gasto ao longo do tratamento. Então a forma de garantir até um incentivo, uma isenção, uma imparcialidade do poder público é garantir que eles não paguem o IPTU, que é um imposto aí de grande relevância. Então nós temos trabalhado isso e com uma felicidade grande, com a base legal bem fundamentada, nós apresentamos esse projeto, inclusive teve parecer jurídico da Procuradoria da Câmara favorável ao projeto. Nós temos aí sensibilizado diversos colegas e temos a certeza que a Câmara Municipal vai aprovar essa lei que vai garantir aí mais uma atenção a essas pessoas que tanto precisam, que sofrem com doenças graves com os seus familiares. O senhor também tem uma atuação muito voltada para o empreendedorismo, né? Fez um projeto de lei, uma lei que determinou a criação da Semana do Empreendedorismo e a redução do IPTU para o microempreendedor individual. Na sua opinião, qual que é a importância de valorizar esse segmento na sociedade, valorizar o surgimento de novas empresas e de empreendedores? Nós temos testemunhado aí no mundo, né, um mundo passando por algumas crises essas políticas, como é o caso do Egito, situações aí também onde que passam por crises econômicas, citando a Grécia, e nós percebemos a necessidade de observar que aqui no país um desafio está sendo passado, o país está conseguindo passar por essa crise mundial, mas como que isso pode acontecer? Através realmente do fomento e incentivo àqueles pequenos empreendedores, pessoas que geram empregos, pessoas que geram oportunidades e que, acima de tudo, encaram aí o sonho de empreender, de fazer o seu próprio negócio. Não ficar apenas como servidor público, apenas estudando ou fazendo faculdade para passar no concurso, mas também tentando aí contribuir com a sociedade, na geração de emprego, de renda e realmente aumentando aí até o produto interno bruto, a economia local sendo movimentada. Por isso, na Câmara, nós assumimos a Comissão de Desenvolvimento Econômico e também de Empreendedorismo. E lá, junto com empresários, com empreendedores, nós temos tratado de algumas pautas que defendam o interesse também do empreendedor, e principalmente do pequeno empreendedor. Com isso,
nós aí apresentamos esse projeto para redução do IPTU para o microempreendedor individual, para que também aquela pessoa que comece seu próprio negócio, que às vezes esse negócio é feito dentro da sua própria residência, ele também tem esse incentivo da administração municipal para que ele possa amanhã gerar emprego, gerar renda dentro da formalidade. Também, junto com as entidades que fazem parte do Fórum Empresarial Jovem, como é o caso da AGE, da CIEG Jovem, da CDL, da própria Comissão de Advocacia Jovem, também a CIAG Jovem, nós apresentamos um projeto que se tornou lei, que é a Semana Municipal do Empreendedorismo. Já consolidada, como no calendário de eventos da cidade de Goiânia, a Semana do Empreendedorismo leva a discussão de alguns temas de muito valor para o empreendedor, com relação à carga tributária, debates também, formação, tanto com os órgãos públicos, como também com órgãos de capacitação, eu digo, por exemplo, o SEBRAE. Essa semana é voltada justamente a garantir que direitos, que o respeito ao empreendedor seja observado. E nós temos tratado isso com muita naturalidade, sabendo aí que desafios existem, sabendo que o país hoje é um país com elevada carga tributária, mas que precisa ter ao seu lado também o poder público valorizando essas pessoas que querem desenvolver. O país não cresce só com a arrecadação de impostos, não cresce só com a cobrança e com o aumento de cargos da administração, mas cresce também garantindo ao empreendedor, aquele que tem o sonho de crescer, de montar o seu próprio negócio, também ser valorizado. E nós temos tratado isso com muita maturidade dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Nesse contexto também existe uma outra ação que foi a desburocratização da administração, para agilizar, né, o acesso do cidadão aos órgãos do município, que é a isenção da necessidade de reconhecer firma de um documento para ter acesso a algum serviço. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa ação. Nós temos aí observado e com muita atenção essa questão do acesso do cidadão ao poder público. Então, um exemplo que eu acho muito interessante é o caso no âmbito estadual do VaptVult, onde concentrou órgãos da administração em um local de fácil acesso, de rápida resolução dos problemas e que o cidadão possa lá procurar e ser bem atendido. Isso eu vejo que tem que ser estendido para outras áreas da administração, como é o caso da saúde. Nós temos aí já um exemplo do teleconsulta, mas isso tem que ser ampliado para a humanização do atendimento. Então eu cito a saúde como um desafio a ser alcançado também pela administração, de abranger em todas as suas áreas o bom atendimento ao cidadão. E como que o cidadão pode ser bem atendido pela administração? Com menos burocracia. Então nós apresentamos um projeto tentando colaborar com essa ideia de tentar garantir que o cidadão, uma vez que tenha que levar uma série de documentos para os órgãos públicos, para buscar, seja lá um alvará, uma licença, apresentar e aprovar um projeto para construção, por exemplo, não tem necessidade de estar aí reconhecendo firma de documentos. Levando a documentação original já tem a facilidade, tira uma xerox ali mesmo, não vai ter que deslocar novamente para reconhecer firma em cartório, enfim, dá mais rapidez, mais celeridade ao atendimento do serviço público que o cidadão tanto busca. E por isso também eu defendo e tenho já defendido a necessidade de pensarmos numa gestão mais ampla. E como falar em gestão ampla? Através das chamadas subprefeituras ou administrações regionais. Eu vejo isso como necessário, temos já uma lei do prefeito, do executivo aprovado na Câmara Municipal, mas que não tornou realidade. Então ainda o cidadão tem que se deslocar de um canto da cidade para outro para tentar resolver um problema na parte asfáltica, outro buscar informações na área da habitação. E isso pode ser resolvido se tratarmos realmente da descentralização, de subprefeituras sendo criadas, onde que dentro daquela localidade, da sua região, do seu bairro, o cidadão tenha todos os serviços da prefeitura amparados. Então, eu vejo isso também como uma defesa que tem que ser feita e é um dos pontos que eu carrego também como necessários, aí, não só eu como vereador, mas despertar nos demais vereadores, na Câmara Municipal e também no próprio prefeito, o fato de pensar que cidadão tem que ser bem atendido, que servidor público não pode ficar apenas no nome do cargo, mas assim nas suas atitudes. Isso só vai ser feito se não tiver burocracia na administração. Nessa questão, você comentou sobre essa necessidade, da criação das subprefeituras. Na sua avaliação hoje, quais são as principais demandas de Goiânia? O que é preciso ser feito para que a cidade não sucumba ao crescimento e ela possa avançar de forma ágil e sustentável? Primeiro passo, nós tratarmos aí, como eu disse, da questão do cidadão.
Então eu vejo que Goiânia é uma cidade de um potencial muito grande, faculdades hoje, nós temos aí realmente hoje um campus universitário em várias regiões da cidade. Então eu vejo uma forma interessante de pensar no futuro da cidade, primeiro na qualificação, não só no acesso aí à necessidade de cursos universitários, com incentivo inclusive a essas universidades para que se consolidem, façam um ensino de qualidade e que permita que o maior número de pessoas conclua o ensino superior, o que vai permitir amanhã termos bons profissionais no mercado, mas também pensar na possibilidade, através da prefeitura, com diálogos com outras entidades como o Senai, SESC, SENAC, de trazer também, por que não, ao âmbito municipal, a ideia de cursos de qualificação profissional, cursos técnicos que garantam também bons profissionais na área técnica, na área de muito valor no mercado de trabalho. E além disso, uma coisa que eu tenho tratado como extremamente necessária é discutirmos a questão da mobilidade em Goiânia. A cidade de Goiânia hoje, proporcionalmente, é aquela que tem maior carro por habitante no país, se formos pegar uma proporção. Não é a quantidade de carros que existe, porque São Paulo é muito maior. Mas, por exemplo, no índice proporcional, Goiânia eleva isso. E nós temos que buscar saídas. Quais são? Realmente encarar de frente alguns problemas, como é o caso, e que já tem aprovado até no plano diretor da cidade. Encarar como a necessidade de priorizar os corredores exclusivos do transporte coletivo, ver a necessidade realmente de pensar outras alternativas de mobilidade, que não só o carro, onde você pega numa fila, um engarrafamento de 1 quilômetro, 10 carros, possivelmente tem ali 20 pessoas, 2 em cada carro por média. Mas nesse mesmo trecho de 1 km a 10 km, você percebe uma quantidade enorme de ônibus com várias pessoas dentro. O que dizer disso? Valorizar o transporte público de massa, como é o caso do ônibus, como é o caso do VLT, que está sendo tratado com muita prioridade aí pelo governo do estado através da Metrobus, e também pensar em outras alternativas de mobilidade na cidade, como é o caso da bicicleta, como é o caso do skate, como é o caso da valorização do próprio pedestre e do cadeirante. Então, áreas que permitam esse acesso e essa alternativa de trânsito e transporte na cidade vai permitir também um ambiente de melhor qualidade de vida. Também cito como prioritários a questão da saúde na cidade de Goiânia. Hoje, em pesquisas, pegar institutos de grande credibilidade na cidade, é um dos maiores problemas que nós temos amparado aí no cidadão reclamando dessa qualidade do atendimento, da falta de profissionais de unidades de saúde regionais, como é o caso dos CAIs. Então eu tenho citado a necessidade também de valorizar mais essa infraestrutura local da área da saúde. E isso só vai poder ser feito se trouxermos esses exemplos, que é o caso do VaptVupt, da qualidade e excelência do atendimento para próximo de você, cidadão, dos cidadãos de Goiânia. Então isso só vai acontecer se tivermos aí uma atividade através da humanização do atendimento. São alguns pontos que eu entendo como necessários e que Goiânia pode crescer mais ainda, mas crescer com qualidade, com programação e acima de tudo com respeito ao cidadão.